Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais um bate-papo acerca de alguns elementos que são importantes com relação à língua portuguesa. Hoje, nós vamos começar a discutir um assunto, volto a repetir, como sempre faço em todos os nossos encontros, um assunto que se pauta no fato de nós temos, às vezes, dificuldades quanto ao emprego dos pronomes, quanto a como usá-los. Né? Porque, basicamente, nós nos preocupamos em como é que eu vou fazer a colocação pronominal antes do verbo, quebrando o verbo ao meio, colocando depois do verbo. O importante, num primeiro momento, é nós conhecermos alguns elementos importantes acerca dos pronomes. Vamos voltar à nossa quinta série, à nossa sexta série, vamos voltar a tudo aquilo que nós já conhecemos acerca de pronomes, partindo sempre do princípio de que isto é uma revisão para a maior parte do pessoal. Para alguns, talvez um assunto que reporte para alguma dificuldade ou algum esclarecimento. O importante é você partir do princípio de que você sabe, você vai recordar e você vai reaplicar. Ok? Então vamos lá. Todas as vezes, quando nós pensamos em pronomes, há algumas coisas que são importantes nós sabermos. Quer dizer, o que é o pronome? Na realidade, pronome é um substituto do nome, ou para evitar a repetição, ou para que o texto fique um pouco mais elegante, ou para que a informação contida evite a repetição do nome da pessoa a quem eu me refiro. Evite a repetição do nome do objeto a quem eu me refiro. Em outros momentos, os pronomes, eles vão estar relacionados com os complementos verbais. Então, eles vão estar substituindo um objeto direto, vão estar substituindo um objeto indireto. Há alguns pronomes que servem tanto para um quanto para outro caso. E é nessa medida que nós vamos nos ater para observações que se fazem importantes acerca dos pronomes. Então, voltando aqui. No nosso quadrinho, esses pronomes, os famosos pronomes, são termos que substituem ou acompanham um substantivo. Substitui o substantivo na medida em que eles estão no lugar ou de sujeitos ou no lugar de objetos, de complementos verbais. E eles representam os seres que nós determinamos através do discurso. Pedro, José, Antônio, João, a janela, a porta, o carro, as pessoas, ok? Então, vamos particularizar o seguinte, preste atenção. O pronome de primeira pessoa se refere à pessoa que fala. Eu, nós falamos. Os pronomes de segunda pessoa, independente de singular e de plural, tu e vós, eles se referem à pessoa com quem se fala. Tu vais sair? Vós vades ao cinema? Então, ele representa a pessoa com quem nós vamos falar. E os pronomes de terceira pessoa, eles se reportam às pessoas de quem se fala. Então, no primeiro momento, primeira pessoa, a pessoa que fala. Segunda pessoa, tu e vós, a pessoa com quem se fala. Terceira pessoa, a pessoa de quem se fala. Quando nós pensamos nos pronomes, o que é que deve vir à nossa cabeça? Aquela primeira colocação que nós fizemos e essas observações que já estão contidas na nossa cabeça. O importante é observá-las, relembrá-las, para que nós possamos, na medida em que nós formos fazendo os exercícios, depois no Veja se você aprendeu, nós consigamos particularizar cada um deles.
Então, olha, são pronomes retos quando eles atuam como sujeito. Então, quando nós estamos sendo alfabetizados em língua portuguesa, no quesito gramática, o que é que nós aprendemos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu e ele, as pessoas, primeira, segunda, terceira pessoa do discurso, mas que representa o singular. Nós, vós e eles, primeira, terceira, segunda, terceira pessoa do discurso e que representam um plural. Então, vejam os exemplos. Eu faço exercícios físicos todos os dias. Tu também tens viajado sempre? Segunda pessoa. Será que ele e ela viajam muito também? Foi a aplicação dos pronomes pessoais do caso reto. Ok? Continuando. São pronomes oblíquos. Então, naquele primeiro momento, nós vimos os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles que funcionam como sujeito. Ok? Agora, nós temos um segundo grupo. São chamados de pronomes oblíquos. O que é estar oblíquo a alguma coisa? Quer dizer, você não está diretamente ligado. Então, o pronome oblíquo é aquele que substitui o elemento que é objeto da ação. O sujeito pratica e o complemento verbal, objeto direto, objeto indireto, recebe essa mesma ação. Quando atuam como complemento verbal. O complemento verbal, ele só se divide em dois elementos, ou objeto direto ou objeto indireto. E num terceiro momento, os dois objetos contidos no mesmo período, que vai depender da regência verbal. Quanto à acentuação, lembre-se, há dois tipos. A acentuação de pronúncia, que faz com que a palavra particularize a sílaba tônica, e a acentuação que, além de particularizar a sílaba tônica, também recebe sinal gráfico. Classificam-se em átonos, acompanham as formas verbais, ou seja, são aqueles que substituem os objetos. O, a, osias, no, na, nosinás, lo, la, losilás, me, te, se, nos e vos, lhe, lhes. E oblíquos tônicos. Quando esses oblíquos tônicos são usados, eles são acompanhados de preposição. Então, veja o seguinte. O oblíquo átono, entreguei-lhe o presente. Esse lhe, ele está substituindo o objeto indireto. Então, ele está diametralmente ligado à complementação do verbo. Ele substitui esse objeto. Então, se ele está ligado ao verbo, ele é um complemento verbal que se caracteriza por ser um pronome oblíquo átono, substituindo esse mesmo complemento. Para ele ser tônico, ele precisa do acompanhamento, ele precisa ser precedido por uma preposição. Então, eu digo, não me refiro a ti. Olha a preposição. Refiro-me a você. Refiro a Pedro e Antônio. Refiro a eles. Então, são várias formas que existem para que você possa usar um pronome. Continuando. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, as, lhes. Esses pronomes são átonos porque eles estão substituindo complementos verbais. Quais são, volto a repetir, quais são os complementos verbais que nós conhecemos? Objeto direto, objeto indireto. Então, por causa disso, existe a obrigatoriedade do uso do hífen. Na linguagem moderna, nós observamos, principalmente em textos jornalísticos, um abolir do uso do hífen. O que gramaticalmente, dentro da gramática tradicional, é considerado incoerente. Entreguei-lhe. O hífen é obrigatório. Ok? Então, esses pronomes substituem objetos. E, por causa disso, eles são oblíquos átonos. Ok? Continuando. Vamos aos exemplos.
disse-te felicidades. É igual eu dizer, disse a você que tivesse felicidades. Ou, disse a ti que tivesse felicidades. Por que apareceu a preposição? Porque agora ele deixou de ser átono e se transformou em pronome oblíquo. Deixou de ser átono e se transformou em pronome oblíquo tônico. E o pronome oblíquo tônico, substituindo complementos verbais, ele é precedido de preposição. Faça-me um favor. Faça um favor para mim. Pronome oblíquo tônico, precedido de preposição. As duas formas são absolutamente iguais. Então, isso me faz dizer que é igual a que se eu dissesse desejo a ti. Isso é igual a o fato de eu dizer faça um favor, ok? Para mim. Olha o acréscimo aqui da preposição. A preposição aqui, ela indica que esse pronome oblíquo átono, ele está sendo particularizado, ou seja, ele está sendo caracterizado por uma intromissão da preposição que faz com que ele seja tônico. Então, veja, átono aqui, tônico aqui. Por causa disso, há a intromissão da preposição. A mesma coisa, faça-me um favor, é igual a faça um favor para mim. A intromissão, a inserção dessa preposição faz com que ele vire tônico. Certo? Em verbos terminados em R, S e Z, elimina-se a terminação R, S e Z e os pronomes o, a, os e as se tornam lo, lá, los e las. Por que isso? Porque se eu mantiver o tradicional, a frase fica sem sentido. Vou fazer o bolo. Veja que fazer termina com R. Se eu não tivesse esse R do verbo, ficaria assim, troca por um pronome, é um objeto direto, vou fazer o. E a frase passa a sensação de que ela não foi terminada, de que falta complementação. Por isso que o R sai e aí eu tenho a forma lo ou lá. Singular ou plural. Por isso que, se o verbo terminar com S, quis o caderno, eu tiro S e acrescento lo. Fica horrível, tem que fazer parte de um contexto, porque se você chegar e disser, você quis o caderno? Sim, quilo. Automaticamente se vai fazer confusão com o substantivo quilo, de peso, de quilograma. Se ele terminar com Z, a mesma coisa. Fiz as correções. O Z desaparece e você tem a forma filas. Então, essas construções, elas precisam fazer parte de um contexto, quer dizer, de uma situação em que você entenda essa utilização, em que essa utilização seja absolutamente perceptível. Em verbos terminados por AM, EM, ão e oin, os pronomes usados são no, na, nos e nas. E isso acontece por uma questão de eufonia. Eufonia quer dizer de bom som, de um som agradável para os ouvidos. Então, fizeram as lições, fizeram-nas. Põe o dedo, põe no. Porque aqui você tem um som nasal. O tio pressupõe que a vogal tem uma pronúncia nasalizada. E os sons precisam combinar. Então, som nasal combina com som nasal. No, na, nos e nas. Ok? Continuando.
Pronomes oblíquos que caracteristicamente são tônicos. Mim. Para mim, vírgula, estudar é gostoso. Desejo a ti felicidades. Aí você deve estar pensando, ele, ela? Vai ter que ter uma preposição. Entreguei a ele. Falei a ele. Ou falei com ele. Dei os resumos dos livros para eles. Por quê? Porque é momentos em que os pronomes que nós memorizamos anteriormente, como pronomes pessoais do caso reto, eles são usados como substitutos de pronomes oblíquos, dependendo da regência do verbo. Há verbos que pedem a preposição a, mas que na hora de substituir o objeto indireto por um pronome, eles não admitem lhe. Nós vimos isso em regência verbal. Por exemplo, o verbo assistir, no sentido de ver. É assistir ao filme. Se eu trocar por um pronome, eu vou ter que fazer uma construção característica. E a construção característica que eu vou ter de fazer é assistir a ele, assistir a ela. Eles assistem a vós. Ok? Então, perfeitamente normal, e nessa medida eles substituem pronomes pessoais do caso oblíquo, os tradicionais, aqueles que nós sempre aprendemos a utilizar. Por exemplo, a mim pouco me importa o que dizem. Veja que ele usou o pronome pessoal do caso oblíquo, mim. Mas o pronome pessoal do caso oblíquo, mim, é tônico. Ele tem a sua própria força de expressão. Ou seja, automaticamente, ele vai ser introduzido por uma preposição que é o que você tem aqui. Ok? Os pronomes de tratamento têm a função de pronome pessoal e servem para designar as pessoas do discurso. O que é que você caracteriza como pronome de tratamento? Vossa Senhoria, Vossa Excelência e, como já foi visto na concordância verbal, os pronomes de tratamento dessa forma. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, né? São pronomes de tratamento que devem ser usados com verbos na terceira pessoa do singular e, se pluralizados, vossas excelências, vossas senhorias, vão puxar o verbo na terceira pessoa do plural. Ok? Então, esses pronomes pessoais, eles particularizam o sujeito do discurso. Eles estão substituindo os pronomes pessoais do caso reto da forma simples como nós os conhecemos. Continuando. Pronomes possessivos. Vamos lá de novo. Eles indicam posse. Eu sou dono de. Eu detenho a posse de. Ele estabelece relação da pessoa do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, ele. E quando você ouvir falar em pessoa do discurso, tem em mente do sujeito com o objeto que pertence a ele, com o elemento que pertence a ele. Então, primeira pessoa do singular, meu, minha, teu, tua, seu, sua. Primeira pessoa do singular, meu, minha. Teu, tua, segunda pessoa do singular. Seu, sua, terceira pessoa do singular. Plural, nosso, nossos. Primeira pessoa do plural. Segunda pessoa do plural, vosso, vossas. Terceira pessoa do plural, seus, suas, que equivale a deles e delas. É
Inclusive, um adendo, uma observação importante. Quando se usar num texto ou numa frase simples a terceira pessoa do singular ou a terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas, é muito importante que se perceba o fato de não promover ou o fato de não provocar duplo sentido. Por exemplo, o guarda levou o menino para a sua casa. Sua de quem? Dele guarda ou dele menino? Aí tem sempre alguém que diz, não, mas é importante você mudar. E aí se muda assim, o guarda levou o menino para a casa dele. Continua a ambiguidade, continua o duplo sentido. Então, o guarda levou o menino para a casa que pertence a ele, vírgula, o menino. Ok? Continuando, pronomes demonstrativos. Eles indicam a posição de um ser ou de um objeto em relação às pessoas do discurso. Então, veja, na primeira pessoa, nós usamos este, esta e isto. Quando eu uso este, esta e isto, refere-se... Vamos fazer uma troquinha aqui, porque em português não se começa uma frase com pronome. Refere-se, cada um desses pronomes vai se referir a algo que está perto da pessoa que fala. Então, eu tenho na minha mão, ou próximo de mim, este copo. Então, como ele está perto da pessoa que fala, para mim é este copo, ok? Como eu estou perto da câmera de televisão, para mim, da câmera de gravação, para mim é esta câmera. Está perto de quem fala. Segunda pessoa, esse, essa, isso. Ele se refere, então vamos consertar aqui de novo, refere-se a algo que está perto da pessoa que ouve, ou perto da pessoa com quem se está falando. Eu estou falando com vocês. O copo está aqui perto de mim, sobre a mesa, mas ele está próximo de vocês e não tão próximo de mim. Então, para mim, falante é esse copo. Então, este está próximo de quem fala. Esse está próximo da pessoa com quem se fala. E na terceira pessoa, aquele, aquela ou aquilo, de novo, porque não se começa a frase com pronome, há uma referência a algo distante de ambos. Eu converso com vocês. Nós estamos fazendo referência ao caderno. Só que o caderno está longe de vocês e está longe de mim. Portanto, sob esse prisma, o que é que vai acontecer? É aquele caderno. Tá? Continuando. Olha os exemplos. Estes livros perto de quem fala e essas apostilas perto da pessoa com quem se fala devem ser guardados naquela estante, longe das duas pessoas que estão falando. Ok? O importante é observar que nesse uso, o referencial é o objeto e a proximidade do falante e do ouvinte com ele. Objeto, ok? Depois, continuando. Olha, esse quadrinho aqui é o que resume aquilo que nós estávamos falando até então. Estes perto de quem fala. Esses ou essas perto de quem ouve. Ou você pode mudar a frase. Perto da pessoa com quem se fala. Aquele, aquela,
sem esse N, distante de ambos, ou seja, estamos falando, mas o referencial é diferente, ok? Pronomes indefinidos. Presta atenção numa coisa antes de nós falarmos sobre os pronomes indefinidos. Em aulas anteriores, eu disse que a gramática da língua portuguesa, ela se preocupa com a forma. Quando a gente diz que ela se preocupa com a forma, nós estamos querendo dizer o seguinte: ela está preocupada com aquilo que está escrito. Se não está escrito, você intui que está. E essa intuição não é condição básica para a afirmação que eu faço, porque você não tem como provar. Então tem que estar particularizado na frase. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que nós falamos em pronome indefinido, o pronome indefinido, ele é impreciso, ele é vago. Eu digo algumas canetas. Eu digo, por exemplo, nenhuma pessoa. Eu digo, por exemplo, todas as lições. Só que em nenhuma das afirmações que eu fiz, eu particularizei quantas ou quem são. Principalmente, o mais importante é o fato de particularizar quantos. Com relação a todas as pessoas, eu não estou particularizando se são pessoas altas, são pessoas baixas, são pessoas magras, são pessoas loiras, morenas, inteligentes ou menos inteligentes. Eu simplesmente particularizei no sentido genérico que são pessoas. Por isso, a observação: se o pronome indefinido estiver grafado, o sujeito é simples. Alguém chegou, sujeito simples, alguém. Alguns falaram, sujeito simples. Alguns e algumas pessoas falaram, o sujeito é composto. Ok? Então, a ideia, no momento em que ele é pronome, é de imprecisão, é de referência a algo, a uma informação que fica vaga, que não fica absolutamente clara, tá? Mas a partir do momento que esse pronome está grafado na frase, ele determina a identificação de um sujeito, ok? Voltando, vamos aqui. Eles são imprecisos, esses pronomes, eles são vagos, aqui a gente vai destacar, e eles se referem, vamos de novo aqui, para ficar bem particularizado, a terceira pessoa do discurso. Alguém chegou. Na verdade, o que você está dizendo? Chegou uma pessoa que eu não consigo precisar quem é. Aconteceu um fato. Então, eu digo, houve algum fato marcante. Eu estou particularizando, houve um fato que eu não quero ou eu não consigo precisar qual foi. Ok? Podem ser variáveis se eles forem flexionados em gênero masculino e feminino e número singular e plural. E invariáveis também, terem uma forma fixa. Então, presta atenção a esse quadrinho que foi colocado exatamente para se procurar prestar atenção ao que se pretende mostrar. São formas variáveis. Algum, alguma, nenhum. Aí o aluno fala, mas nenhum. Você teve algum problema? Nenhum. Você tem algumas reclamações? Algumas. Ou nenhumas. Por quê? Porque se refere à palavra reclamação que foi grafada no plural. Eles são variáveis. Todo e toda, muito e muita, pouco e pouca, tanto e tanta. Então, esses pronomes que nós pusemos aqui, eles são formas, eles possuem formas variáveis.
Agora, olha aqui. Qual, quais. Qualquer, quaisquer. É uma... não vou dizer que seja a única palavra, mas caracteristicamente é uma das palavras, aliás, vamos colocar dessa forma, é uma palavra da língua portuguesa que não faz o plural acrescentando S no final. Bom, bons, alto, altos. Por quê? Porque qualquer vem de qual mais quer. E a que tem plural é o qual, cujo plural, quais. Como você está juntando os dois elementos, você vai pluralizar o primeiro elemento, que é aquele que tem plural. E o último elemento, o quer, é do verbo querer, ele faz a forma do plural, mas de uma forma diferente. Portanto, qualquer, plural, quaisquer, cuja pluralidade está contida no meio da palavra. Ok? Perfeito?